Você já se perguntou como algo tão simples como uma pilha pode ser revolucionário? E mais, como esse tipo de invenção é descoberta? Você vai descobrir isso ainda nesse vídeo, então fica até o final. Beleza, para a gente descobrir como isso foi descoberto, a gente tem que voltar um pouco lá no século XVIII, quando um cara chamado Luigi Galvani deixou alguns pés de rãs em contato com alguns metais que ele tinha por perto. Na hora que ele fez isso, a rã começou a se mexer. O pezinho da rã começou a se mexer. E ele já achou que isso era uma coisa relacionada ao animal. Então ele falou que era uma energia animal. Porém, um cara discordou disso. E o nome desse indivíduo era Alessandro Volta. Ele acreditava que os metais úmidos em contato com a rã geravam esse movimento. Porém, os dois discordaram um dos outros e acabou gerando uma pequena guerra entre os dois. Bom, acabou levando quase um ano, mas o nosso querido Alessandro Volta conseguiu comprovar a sua teoria. Ele conseguiu comprovar a sua teoria através de um experimento. E ele chamou esse experimento de pilha voltaica. Mas antes, se você está curtindo esse tipo de vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve. Isso ajuda muito aqui, eu leio cada um dos seus comentários. Mas voltando. Bom, o experimento consistia basicamente em você empilhar metais diferentes e no meio você colocava algo ácido. Naquela época, eles usaram o vinagre, que era o que tinha em maior abundância e era mais fácil. E uma curiosidade que eu quero falar. A pilha, ela funciona com qualquer metal, contanto que os metais sejam diferentes. Ou seja, se eu tiver alumínio e ferro, eu vou conseguir gerar energia, porque eles são metais diferentes. Então, a única coisa que é requisitada nesse experimento é você ter metais diferentes. No caso, eu vou fazer que nem o experimento original, com zinco e cobre. Então, beleza, vamos começar. Eu vou usar algumas moedinhas para fazer isso. E eu vou usar também cabeça de parafuso. É bem simples para você conseguir tirar a cabeça de um parafuso. E bom, se você está se perguntando como é que eu extraí a cabeça desse parafuso, é bem simples. Você não precisa de nada muito complexo, tipo pó de chifre de unicórnio, não. Você só precisa do unicórnio. Você também vai precisar de outros materiais pequenos. No meu caso, eu vou fazer algo bem bonitinho para não ficar feio, para não ser difícil de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base como essa e vou pegar a moeda que eu vou usar. Como é que eu vou fazer? Vou pegar a moeda, vou fazer um círculo aqui em volta e vou fazer furos ao redor desse círculo. Não pode vazar para dentro o furo. O furo tem que ficar meio fora, assim, senão você vai acabar não conseguindo colocar a moeda. Olha só. Eu vou usar aqui pequenos lápis, porque eu não tenho outra coisa em casa, então vou usar isso aqui mesmo. Beleza, beleza, beleza. Com os 3 furos feitos, agora vem a parte que é a mais simples de todo o experimento, que é fazer a pilha em si. Como é que a gente faz? Lembra lá quando eu falei que a bateria ela é feita com metais diferentes? Bem, é mais ou menos assim mesmo. No caso, a gente vai usar, né, o zinco e o cobre. Ah, mas eu não tenho zinco. Ah, eu não tenho cobre. Cobre é difícil, né? Mas, pô, eu não tenho zinco. Tu pode pegar um pedaço de alumínio. Só vai ser mais difícil porque você vai ter que moldar o alumínio, né? Você pode pegar um pedaço de ferro. Isso aqui pode virar uma pilha. Tudo que é de metal, a maioria das coisas que são feitas de metais, na verdade, pode virar uma pilha. Então, tipo assim, se você tem ferro em casa, pode usar. Ele pode virar uma pilha tranquilamente. Dá pra fazer uma pilha gigante só com isso. Só que eu tenho que destacar um detalhe. Basicamente, quanto mais longe o metal estiver de uma tabela que existe, maior vai ser a voltagem. A corrente ela depende unicamente do tamanho dos metais. Então, quanto maior for o metal, maior vai ser a amperagem. Porém, quanto mais longe de uma tabela o metal que você escolher estiver do outro metal, maior vai ser a voltagem. Então, por exemplo, se eu pegasse metal X e depois eu fosse usar o metal Y,
e o metal X estivesse no 2 e o metal Y estivesse no 3, você ia ter que ver a distância que ele está um do outro para ver quanta voltagem ele vai gerar só com uma célula. No caso do nosso experimento, ele gera 1,5 volt por célula. A corrente ela é exatamente a de uma pilha, se eu não me engano. Nesse caso pode ser até um pouco maior. Ah, mas pô, vai gerar só 1,5 volt, cara, não vai valer a pena. É aí que o nosso querido Alessandro Volta sacou uma coisa interessante. Se você começar a empilhar isso, você vai somar a voltagem. Se você botar todo mundo em paralelo, você vai somar a amperagem. Porém, se você quer um equilíbrio entre os dois, aí você faz um meio termo. Você faz vários empilhados e vários em paralelo. Então bora, já tô enrolando faz um tempinho, né? Já era para ter começado a fazer as coisas. Você vai pegar um papelão e vai recortar do tamanho dos seus metais. No caso aqui eu vou estar usando metais com tamanhos diferentes, mas o tamanho que eu vou usar como base vai ser, lógico, o maior. Que é esse aqui, que vai ser a moeda. Pega o vinagre e mergulha ele no papelão. Então, como é que essa reação acontece? Para facilitar a explicação, eu vou explicar do jeito mais simples que eu posso, porém correto. A gente vai explicar com cobre, papelão molhado e zinco. Então, beleza, vamos fechar o circuito. Fechando o circuito, você vai notar uma coisa bem legal. O cobre ele vai se oxidar por causa do papelão. Enquanto isso, o zinco ele vai enviar 2 de seus elétrons para o cobre para ele conseguir não se oxidar. Quando ele fizer isso, ele vai ficar positivo. O zinco ele vai ficar positivo e ele vai subir até o papelão molhado. Ele vai se misturar aos componentes do papelão molhado para equilibrar a sua carga. E isso vai acontecer até todo o zinco ser usado. Então, o zinco ele vai ficando positivo, vai subir o papelão, vai deixando seus elétrons para o cobre. Esse fluxo que tem aqui fora é o que é aproveitado numa reação química. Lembra? A construção é bem simples. É zinco, papelão molhado em vinagre ou sal, água salgada, pode ser também. E aí você junta, faz assim e você já tem uma célula. Se eu pegasse o multímetro nesse exato momento, já estaria gerando uma certa voltagem. Cerca de 1 volt em 1. Ó, não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas ele já vai ativar assim que eu colocar os dois aqui. Eu vou botar aqui na pontinha pra gerar certinho luz. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver se tá gerando aqui também. Ó. Ó lá. Tá gerando 75 ponto alguma coisa ali, mas é porque o meu multímetro ele tá meio fraquinho já. Só para fazer um teste, eu vou mostrar aqui que esse LED está funcionando. Vou pegar aqui a bateria desse negócio, que apesar dela estar fraca pro multímetro, ela não tá fraca para outras coisas. Ela tem bateria assim suficiente. Então bora analisar aqui dentro. Se eu não me engano, o lado negativo é esse. Olha lá, é branca. Olha lá, é branca. Ó, tá funcionando. Então, isso é um bom sinal. Eu vou testar aqui. Ó, é uma curiosidade. O lado negativo é a parte da qual o zinco está apontado. E a parte positiva é a parte onde o cobre está apontado. Então, no caso, quando a gente fez cobre, papelão molhado e zinco, a parte negativa é o zinco. Ó, isso aqui não foi suficiente para gerar voltagem suficiente. Ou é a amperagem que está faltando? Vou empilhar isso aqui até eu conseguir acender esse LED. Então bora lá. Se eu conseguir gerar 1 volt com 2 células, eu vou fazer 18 células. Ó, por que eu estou usando parafuso galvanizado? Porque eu tenho bastante parafuso para usar. Bem, já tá ficando tarde, daqui a pouco eu tenho que fazer as minhas coisas. Então eu vou deixar para terminar isso aqui para gravar amanhã. Assim que eu terminar essas últimas células, eu já vou desligar a câmera e vou começar de novo amanhã. Nossa, cara, já enferrujou. A de cima é a que não foi usada para nada. Acho que já dá para ver. Olá, galera.
né? Vocês sabem que eu queria gerar energia. Aí no dia que eu fui gravar não consegui gerar muita energia, né? Tudo bem. Aí hoje eu cheguei, fiquei animado, falei, pô, vamos terminar esse vídeo antes que fique mais uma semana sem postar. Aí se você olhar aqui, ó, a gente tem aqui a nossa bateria, tá um pouco difícil de enxergar, deixa eu só regular. Veja por vocês mesmos. Tá um pouco fraco por causa que acho que por causa da baixa amperagem. Nem é mais pela voltagem, é mais pela amperagem, porque voltagem tem bastante aqui, ó. Veja. E lembra quando eu disse que a amperagem ela não estava funcionando direito? Pois é, de fato, isso é por causa da bateria baixa. Mas eu dei um jeitinho aí de resolver esse problema. Ó, assim ele vai estourar o limite e vai dar 1. Tá dizendo que está gerando 1 ampere. Quando estoura ali ele dá 1, quer dizer que tem muito ampere correndo ali. Só dá para medir com uns 2 miliamperes ali. Ali. Olha lá. Cerca de 1,60 amperes. Veja só a voltagem. Ela dá cerca de 10 a 11 volts. Talvez dê menos porque isso aqui acaba parando de funcionar com o tempo. 8 volts, ó. Nossa, reduz muito, cara. A voltagem cai bastante com o tempo. Fechou pra vocês? Fiz esse negócio funcionar.